tudo bem? Com vocês mais um Minuto do Direito. Chegou a hora, vamos lá. Chama a vizinha da direita, da esquerda, passa um lápis que chegou a hora, o Minuto do Direito está no ar. Dúvidas, minha amiga, meu amigo, é só mandar aqui, ó. Pode mandar que a doutora responde, eu respondo, nós estamos aqui para ajudar, ok? Não somos donas da verdade, né, doutora? Claro, mas no que a gente puder, nós vamos te ajudar, tá certo? Então, precisou, chama que eu respondo. Hoje, doutora, nós vamos falar sobre... Hoje, o Minuto do Direito tem um tema muito interessante. Auxílio-doença ou incapacidade temporária. Vamos tirar suas dúvidas. Então, doutora Nazaré, vamos falar para os nossos telespectadores como você, que está incapacitado, aguardando a realização da sua perícia junto ao INSS, ou até mesmo você já judicializou a tua questão e está aguardando uma perícia médica lá na Justiça Federal. Como você deve se comportar? Então, doutora, vamos dar essas dicas para os nossos telespectadores. Vamos. E prestem bastante atenção, galera, porque essas dicas são de suma importância. Muitas vezes, deixa só eu te dar um alerta, muitas vezes você tem um processo indeferido, não porque você não tem a incapacidade, não porque os laudos não estejam comprovando a sua incapacidade, mas porque você acaba escorregando no momento da perícia, tá? E o que é que acontece? Você faz o perito te olhar com outros olhos. Então, presta atenção nas dicas que a doutora Elaine vai te trazer, que são dicas de ouro. E você só encontra aqui, ó, no minuto. Presta atenção. Vamos lá, doutora? Vamos lá, meus amigos. Primeiramente, eu quero colocar para vocês, tá? O que é o auxílio-doença? Mudou a denominação, mas o nome, infelizmente, não pegou, tá? O auxílio incapacidade temporária. Quando que você vai ter direito? Você vai ter direito, doutora Nazaré, se esse nosso amigo que trabalha carteira assinada ou recolhe carnê como contribuinte individual ou facultativo, estiver incapaz de exercer atividade laborativa, tá? Qual é o momento? O INSS vai pagar a partir do 16º dia da tua incapacidade. Você vai poder solicitar o teu pedido na plataforma do INSS, Meu INSS, ou no 135, ou se fazer presente na agência, pega uma senha para poder fazer a tua solicitação, teu requerimento, tá bom? Então, como que isso vai ser feito, doutora? Vai ser feito um agendamento e você vai ter que comparecer de forma organizada, tá? Às vezes nós atendemos clientes no nosso escritório, o cliente vem e joga tudo na nossa mesa, tá? Então seja organizado, seja disciplinado com seus documentos, separe seus documentos por especialista. Então se você é acometido de um problema na coluna, separa teus documentos, tá bom? Do teu ortopedista. Se você faz fisioterapia, organiza as sessões das tuas fisioterapias, tá bom? Tudo em ordem cronológica, né, doutora? Tudo em ordem cronológica, de suma importância, tá? Leve seus remédios. Tem gente que já vem, né, com o saquinho de remédio, com a bula. Por quê? A sacolinha do remédio em mãos, hein? Exatamente, porque é necessário saber o remédio que você está tomando, tá? Laudos, receitas e exames devem estar todos organizados. Remédio dá efeito colateral. Um exemplo, se você for um rodoviário, é comum você ter problema na tua coluna. É comum, é comum. A gente atende uma demanda muito grande de rodoviários aqui no escritório. Mas vamos lá voltar, tá bom? Laudos, receitas e exames organizados de forma cronológica, leva tudo, seja objetivo. Não minta, fale a verdade, tá bom? Não adianta você estar com um problema de saúde que limita teu movimento e você falar que está sofrendo de transtorno psicológico, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá bom? Seja muito franco, muito sincero. Tá certo? O perito que está te avaliando, ele é treinado, ele tem olhos treinados para avaliar, tá bom? Uma dica muito importante, doutora, que nós devemos passar, é que a pessoa também, no ato da perícia, a perícia é feita uma anamnese. Não tem perícia documental, você vai estar lá na frente do médico, ele vai ter que te examinar.
tá? Se você é operado, se você não tem um rim, ele vai pedir para você levantar a blusa para ver o teu corte, a tua cirurgia. Então, é uma avaliação que é feita através de documentos e a tua avaliação pessoal. Se ele não fez a tua avaliação pessoal, não existiu perícia e esse ato pode ser impugnado em caso de indeferimento, tá? Tanto no INSS quanto na Justiça Federal, tá bom? O que mais nós podemos acrescentar para os nossos amigos? Muito importante, doutora. Esse é um ponto que é de primordial importância. Essa semana mesmo, tá, eu atendi uma senhora, fiquei muito triste com a perícia dela, mas o que acontece? O grande problema foi que o quê, doutora? Não é que ela não tivesse a incapacidade, não é que os laudos dela não estivessem apontando a incapacidade, mas ela tentou maquiar mais ainda para o perito, tá, gente? Não precisa disso, tá? Não precisa você fazer cena para o perito, porque ele conhece de doenças, tá? Não precisa você chegar lá se jogando, se rastejando pelo chão. Não precisa você chegar desse modo, não. A não ser que a sua incapacidade, ela esteja em esse grau, entendeu? Mas se não tiver, por favor, tá? Não faça isso, porque você pode comprometer a sua perícia. E nada mais triste do que um profissional achar que você está tentando enganá-lo. Então, não tenta enganar o profissional. Se você tem realmente uma incapacidade, os teus laudos estão demonstrando a tua incapacidade, é diferente se o perito chegar lá e disser que você não tem. Porque o profissional, o seu advogado ou a defensoria, quem estiver ali te assessorando dentro do teu processo, no caso do judicial, ele vai ter como impugnar este laudo e confrontar, demonstrar o laudo do outro especialista, demonstrando que o quê? Que você tem realmente aquela incapacidade, tá? Mas muito cuidado mesmo, muito cuidado mesmo. Lembre-se do que a doutora falou. Se você tem um problema na coluna, não é preciso você dizer que você está tendo o quê? Surtos psicóticos por causa do problema da coluna, porque o especialista, ele sabe fazer toda essa análise. Então, o seu problema é na coluna? Então, esse problema, ele vai lhe impedir de exercer as suas funções. Ah, olha, doutor, eu sei realmente que um problema de coluna, ele não vai se tornar muito grave para quem trabalha exercendo a função tal. Mas na minha função, como eu sou carregador, eu preciso carregar uma saca de 60 quilos, eu preciso fazer isso, aquilo, já fica o quê? Já fica muito difícil. Tá? Então tem que ter muito cuidado, como a doutora falou, em relação ao comportamento no momento da perícia. Mentir não é legal em nenhum momento, principalmente na perícia médica, doutora. Leve seus documentos originais, porque não é aceito cópias, tá bom? E importantíssimo, que a doutora acabou de colocar, a tua incapacidade tem que estar relacionada com o teu trabalho, tá bom? Se você conseguir fazer essa relação, você tem enormes chances de ter o teu benefício deferido, tá certo? E essas foram as dicas de hoje do Minuto do Direito. E nós ficamos por aqui, mas se você tem dúvida, se não ficou bem esclarecido, se você precisa de mais dicas sobre o assunto, manda pra gente que a gente tira todas as suas dúvidas aqui, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Realização Prodivídeo Produtora Audiovisual.